Tá. Boa noite a todos. Bom que não tem muita indicação, né? Capitão Renato. Pode ser? Uma boa noite a todos. Hoje, dia 27 de fevereiro de 2023, daremos início à quarta sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Registro. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à chamada regimental dos senhores vereadores. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores. Vereador Benedito Noro Ribeiro Filho. Presente. Faz um teste aí, Tatu. Oi. Alô, presente. Agora sim. Fábio Cardoso Júnior. Presente. Francisco Ricardo das Neves. Gerson Teixeira Silvério. Heitor Pereira Sansão. Inês Sati Okuyama Kawamoto. Irineu Roberto da Silva. Presente. José Lopes. Manuel de Aquino Batista. Renato Souza Machado, presente. Sandra Kennedy Viana, ausente. Vander Lopes Pedroso. Xavier Rufino de Oliveira. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda à leitura dos expedientes do Executivo. Ofício número 10, 2023, da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei 2047, que dispõe sobre a denominação de vias públicas localizadas no Jardim das Bromélias, neste município de Registro. Ofício número 14, 2023, da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei 2049, que altera a lei a lei número 1852, 2019, que cria e organiza a Procuradoria-Geral do Município de Registro, define atribuições, regime jurídico e a carreira de seus membros. Ofício número 15, 2023, da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei número 2050, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e especial, alterando o PPA, LDO e LOA de 2022 e dá outras providências. Ofícios número 10/2023, número 14/2023 e 15/2023 encaminham às comissões permanentes. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda à leitura dos expedientes dos senhores vereadores. Anunciamos a presença da vereadora Sandra Kennedy Viana. Requerimento número 9, 2023, vereadora Sandra Kennedy Viana, requer informações acerca do cumprimento da Lei
2013, de 2021, que dispõe sobre as medidas de prevenção e combate ao assédio sexual nos meios de transporte coletivo no município de Registro. 10 de 23, vereadora Sandra Kennedy Viana, requer informações acerca do cumprimento da Lei Municipal 1873 de 2020, a qual garante acesso à informação à gestante e parturiente para proteção contra a violência obstétrica no município de Registro. Indicações. 238 de 23, vereador Manuel de Aquino Batista, reforma do Centro Comunitário e Campo de Areia do Jardim Xangri-Lá. 239-23, vereador Manuel de Aquino Batista. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria de retirar a 239 e a 240-2023, porque precisa fazer umas correções. Né? Qual é o número? 239 e 240. Ok. Retiradas as indicações 239 e 240 pelo autor. 241-23, vereador Manuel de Aquino Batista, que seja feito o estudo para aumentar o vale alimentação dos funcionários da Prefeitura Municipal no valor correspondente ao dos funcionários da Câmara Municipal. 242 de 23, vereador Manuel de Aquino Batista, contratação de equipe de roçada para realizar a limpeza das estradas rurais. 243-23, vereador Manuel de Aquino Batista, que providencie caminhão para pegar o lixo dos moradores do bairro Limoeiro. 244-23, vereador Benedito Honório Ribeiro Filho, patrulhamento e outras melhorias do bairro Baissununga, desde aqui da olaria até o seu ponto final. 245-23, vereador Benedito Honório Ribeiro Filho, que os alunos da rede pública, estado e município, moradores do sítio e o Takaratori, vilarejo localizado entre os bairros Jardim Xangri-Lá e o Aterro Sanitário, sejam atendidos pelo ônibus escolar do programa Melhor Caminho. 247-23, vereador Benedito Honório Ribeiro Filho, limpeza, cascalhamento e patrulhamento da rua Montes das Oliveiras, no bairro Arapongal. 248-23, vereador Benedito Honório Ribeiro Filho, instalação de um redutor de velocidade próximo ao número 157 na rua Seringueira, no Arapongal. 249-23, vereador José Lopes, que realize o prolongamento da rota de transporte escolar até o sítio Chimada, Capinzal do Quilombo. 250-23, vereador Sandra Kennedy Viana, troca de lâmpadas de iluminação pública na passarela que liga o bairro Arapongal Leste ao Arapongal Oeste. 251-23, vereador José Lopes, serviço de roçada e limpeza na rua Matsui Musha, bairro Jardim das Palmeiras. 252-23, vereador José Lopes, que realize o projeto de pavimentação da rua Matsui Musha, bairro Jardim das Palmeiras. 253-23, vereador José Lopes, serviço de roçada e limpeza na rua Rosa Pelegre Simone, no bairro Jardim das Palmeiras. 254-23, vereador José Lopes, que realize o projeto da pavimentação da rua Rosa Pelegre Simone, bairro Jardim das Palmeiras. 255-23, vereador José Lopes, serviço de roçada e limpeza nas ruas. Na rua Major Antônio Sérgio Moreira, bairro Jardim das Palmeiras. 256-23, vereador José Lopes, serviço de roçada e limpeza na rua Maria Conceição Mâncio, bairro Jardim das Palmeiras. 257-23, vereador José Lopes, que realize o projeto de pavimentação da rua Maria Conceição Mâncio, bairro Jardim das Palmeiras. 258-23, vereador Manuel de Aquino Batista, providências no sentido de colocar mais horários de ônibus em dias de semana e feriados, para atender melhor a população. 259-23, vereador Manuel de Aquino Batista, providências no sentido de fazer um poço artesiano no posto de saúde do Capinzal. Requerimentos 09/2023 e 10/2023, oficie-se conforme requerido, e as indicações 238/2023 e da 241/2023 até a 259/2023, que oficie-se conforme solicitado. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda à leitura dos expedientes de diversos. Não há.
Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda à leitura da pauta a ser deliberada na ordem do dia. Projeto de Lei 2039, que dispõe sobre a alteração da Lei 1986, Plano Plurianual do Município de Registro para o quadriênio 2022-2025, PPA 2022 a 2025, e alteração da Lei 2082, Lei de Diretrizes Orçamentárias do Exercício Financeiro 2023, LDO 23, e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal, com o parecer favorável das comissões permanentes no texto original. Projeto de Lei 2043-2023, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, alterando o PPA, a LDO e LUA de 2023 e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de Lei 2044-2023, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, alterando o PPA, LDO e LUA de 2022 e tal outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de Lei 2045-2023, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, alterando o PPA, a LDO e LUA de 2023 e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal, todos com parecer favorável das comissões permanentes no texto original. Você leu o 01, capitão? Você não acha que faltou esse, né? Desculpem a falha. Projeto de Lei 01/2023, que institui o programa Incentivo à Banda Municipal e da outras providências, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Gerson Teixeira Silvério, com parecer favorável das comissões permanentes no texto original. Projetos de Lei 2039, 2043, 2044, 2045 e o projeto 001/2023 encaminho para a ordem do dia. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores inscritos a falar em pequeno expediente. Boa noite, senhor presidente. Em comum acordo com a liderança dos partidos, não há vereador inscrito nesse primeiro pedido. Orientou aqui. Pega o microfone aí. Agora sim. Não há, senhor presidente, vereador inscrito para falar em pequeno expediente. Não havendo vereadores inscritos a falar em primeiro expediente, solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda à chamada regimental dos senhores vereadores. Benedito Honório Ribeiro Filho. Presente. Fábio Cardoso Júnior. Presente. Francisco Ricardo das Neves. Gerson Teixeira Silvério. Presente. Heitor Pereira Sansão. Presente. Inês Satio Okuyama Kawamoto. Irineu Roberto da Silva. Presente. José Lopes. Manuel de Aquino Batista. Renato Souza Machado, presente. Sandra Kennedy Viana, presente. Vander Lopes Pedroso, presente. Xavier Rufino de Oliveira, presente. Antes da gente pedir para que o secretário leia os projetos para que entrem em votação, tem um pedido aqui de prorrogação de SEI do vereador Fábio Cardoso Júnior, que eu vou pedir para o... A substituição? Tá. Ok. Eu achei que ele estava pedindo mais 30 dias. É apenas uma portaria de substituição de nomes de vereadores, então ele não vai para votação. Então, solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda à leitura dos materiais constantes na ordem do dia. É só nomeação. É aqui na ordem do dia, né? É. Depois então a gente faz o final. Tem, né? Eu sabia que tinha.
Projeto de lei número 2039-23, que dispõe sobre alteração da lei 1986, Plano Plurianual do Município de Registro para o quadriênio 2022-25, PPA 22 a 25, e alteração da lei 2082-22, Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município do Exercício Financeiro de 23, LDO 23, e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei 2039/2023, coloco em discussão. Por favor. Com a palavra, excelentíssimo vereador, capitão Renato. Vou falar rapidamente, a gente sabe do nosso curto tempo aqui, mas só para quem nos assiste em casa, primeiro uma boa noite a todos aqui presentes. Esse projeto de lei 2039, a importância dele para essa casa, nós alteramos como era feito o orçamento de registro, né? Até então, até o ano passado, os vereadores eles não tinham voz, né? Uma voz ativa dentro do orçamento. É lógico que ele passava aqui pela casa, nós fazíamos nossas emendas, elas poderiam ser ou não acatadas pelo prefeito, poderiam ser vetadas essas emendas, mas só que a partir do ano passado, por uma lei de nossa autoria, votada nessa casa, os vereadores têm uma voz mais ativa, nós temos as emendas impositivas. E essa alteração é para fazer valer as nossas emendas impositivas, que a partir desse ano os vereadores podem destinar uma parte do orçamento para aquelas instituições que entenderem necessário, e o prefeito tem a obrigação de cumprir essa mudança no orçamento. Então, esse projeto de lei ele vem nesse sentido, de alinhar as nossas emendas impositivas. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo mais vereadores, coloquem em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, determino a Secretaria Legislativa que proceda à confecção do respectivo autógrafo e posterior envio ao Executivo Municipal. Próximo projeto. Projeto de lei 2043-2023, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, alterando o PPA e LDO e LOA de 2023 e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Coloco em discussão. Não havendo os vereadores, coloquem em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, determino a Secretaria Legislativa que proceda à confecção do respectivo autógrafo e posterior envio ao Executivo Municipal. Próximo projeto, secretário. Projeto de lei 2044-2023, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, alterando o PPA, LDO e LOA de 2022 e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Coloco o projeto 2044 em discussão. Não havendo vereadores, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, determina a Secretaria Legislativa que proceda à confecção do respectivo autógrafo e posterior envio ao Executivo Municipal. Justificativa de voto só, presidente. Justificativa de voto, vereador Fábio Cardoso Júnior. Só para deixar registrado aqui, mais uma vez, os projetos esses últimos e acho que o próximo, são todos projetos de alteração, transposição de ficha. O vereador capitão Renato já explicou, como membro da Comissão de Orçamento. Esses projetos foram feitas audiências públicas, foram detalhados, foram explicados. Então, hoje aqui é mais aquela votação de concretizar isso, por isso que não tem muito o que se debater, o que se explicar. A maioria deles são projetos técnicos, ou criação de uma ficha, ou de adequação de uma ficha que foi anulada no ano passado por virada do orçamento de um ano para o outro. Então não tem muito o que discutir mérito dele, apenas técnica mesmo. Próximo projeto. 45. Projeto de lei 2045-2023, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, alterando o PPA, a LDO e LOA de 2023 e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Coloca em discussão. Não havendo vereadores, coloquem em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade,
Determina a Secretaria Legislativa que proceda à confecção do respectivo autógrafo e posterior envio ao Executivo Municipal. Próximo projeto. Projeto de Lei 001/2023, que institui o Programa de Incentivo à Banda Municipal e dá outras providências, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Gerson Teixeira Silvério, com parecer favorável das comissões permanentes no texto original. Projeto de Lei 001/2023, coloco em discussão. Não havendo vereadores, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, determino a Secretaria Legislativa que proceda à confecção do respectivo autógrafo e posterior envio ao Executivo Municipal. Agora sim, vou pedir ao primeiro secretário que leia o requerimento do vereador Fábio Cardoso Júnior para que tenha uma prorrogação de 60 dias na SEI 156/2022. Excelentíssimo senhor Heitor Pereira Sansão, presidente da Câmara Municipal de Registro, venho por meio deste, na qualidade de presidente da Comissão Especial de Inquérito, SEI, instaurada em 19 de outubro de 2022, nomeada pela Portaria número 156/22, requerer a prorrogação por 60 dias, nos termos do artigo 112, parágrafo único, inciso 3º do Regimento Interno, e que seja deliberado pelo plenário o referido pedido, de acordo com o que dispõe o artigo 122 do Regimento. Justificativa. Considerando o atual estágio dos trabalhos desempenhados por essa comissão, bem como o elevado volume de documentos e levantamentos ainda necessários à apuração minuciosa dos fatos, necessário se faz que o prazo inicialmente estabelecido para a conclusão dos trabalhos em questão seja prorrogado, a contar do seu vencimento. Sem mais, peço e aguardo o deferimento. Vereador Fábio Cardoso Júnior, presidente. Coloco o requerimento do vereador Fábio Cardoso Júnior em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, prorrogado por mais 60 dias. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores escrito em explicação pessoal. Senhor presidente, primeiro vereador a falar, uso da palavra, o nobre vereador Fábio Cardoso. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Fábio Cardoso Júnior. Senhor presidente, obrigado. Quero cumprimentar a mesa, cumprimentar os colegas vereadores aqui, os servidores da Câmara, assessores. Em nome do meu amigo Tafarel, cumprimento todos aqueles que estão aqui e que nos assistem via rede social. Quero começar essa fala dessa noite, primeiro, parabenizando os nossos trabalhadores da saúde, porque a gente tem, por várias sessões aqui, falado sobre a importância dos servidores, várias categorias vieram aqui, e no sábado, os trabalhadores da saúde, eles, naquele sol, mesmo com pouca expectativa de valorização, foram imunizadas, foram vacinadas 491 crianças, 491 registrenses. Isso a gente precisa enaltecer, isso a gente precisa colocar aqui sempre como foco das nossas discussões, porque são essas pessoas que fazem com que a saúde do município ande, com que o nosso município caminhe. Então, essas pessoas, muitas vezes, são aquelas que, chegando no horário delas, e alguém, por estar atrasado, por ter outro problema, chama de vagabundo. Às vezes está cheio de problema dentro de casa, leva para a unidade de saúde. Muitas vezes saiu
para ir para uma campanha dessa de vacina, deixou o filho, sabe-se Deus com quem, com um vizinho, com alguém, porque não tinha com quem deixar, saiu sem tomar café, e se para 5 minutinhos para tomar um café, vai dizer que não está trabalhando, que não está fazendo nada. Então, para esses colegas, dos quais só aqui na Prefeitura de Registro, eu estive por 14 anos, somando esse ano, entrando para 21 de saúde pública, os nossos parabéns, e mais do que os parabéns, o nosso muito obrigado. Porque, mas não fazem mais que obrigação, estão ganhando, estão não sei o quê. Se todo mundo fizesse a sua obrigação, nossa cidade, nosso estado, nosso país seria muito melhor. Quando a gente fala em fazer obrigação, é desde recolher o seu lixo e colocar na coleta no dia certo que passa, até tratar com educação, bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado. Isso tudo também é obrigação da gente. Então, parabéns e obrigado aos nossos trabalhadores da saúde. Também aqui, elenquei outras pautas sobre funcionalismo público, mas venho aqui numa expectativa grande de saber que talvez estejamos caminhando para uma resposta em comum acordo, né, com a equipe aí do magistério, que eu quero aqui deixar um registro também, para que a gente possa trabalhar as coisas com equilíbrio. Nos últimos dias a gente vem sendo procurado tanto pelos professores, tanto pelos outros servidores da educação, mas aí, de sexta-feira para cá, começamos aí um debate muito ruim, na minha opinião, prejudicial a todos, que foi uma disputa entre o próprio quadro do magistério. Eles entraram numa disputa, e essa disputa não é saudável. Na opinião deste vereador aqui, que tem sido trabalhador da educação nos últimos 8 anos também, onde ficou um mal-entendido aqui, que de uma proposta maior para um, menor para outro. Eu acredito que o prefeito, na posição de educador, na posição de professor que foi, na posição de gestor da educação que foi, na posição de supervisor, há de entender esse equilíbrio e há de dar uma resposta que não seja injusta. E também uma resposta que não seja de confronto com os demais servidores. Então eu acredito que houveram reuniões, né? Reuniões que foram feitas no gabinete do prefeito lá também, e saíram de lá com algumas propostas. Não vou deixar consignado aqui registrado quais foram as propostas, porque eu não participei da reunião. Então eu acho que o líder do governo que participou está habilitado aqui para dizer para nós, mas eu acredito que seja uma resposta de equilíbrio, porque a gente espera, o servidor público espera, de todos os gestores, essa visão, essa empatia. Com a permissão do líder do bloco, presidente, eu vou pedir o tempo da liderança do nosso bloco, por favor. Então a gente espera que haja sabedoria ao prefeito quando for bater o martelo, quando for oferecer aqui uma proposta de dissídio, uma proposta de readequação salarial, porque já estamos atrasados. Essa proposta já era para sair hoje, votada aqui na Câmara, porque hoje é a última sessão de fevereiro, e a data base é fevereiro. Então a gente precisa cobrar que esse planejamento, essa falta de planejamento, não seja repetida. Não seja repetida, porque isso desgasta, isso afeta todo o funcionalismo. As pessoas entram no ano contando com esse reajuste, que ele seja o mínimo, que ele seja a recomposição de IPCA, mas que venha com clareza, que venha com responsabilidade e que contemple todos os servidores. Porque não adianta depois jogar essa bola para o lado de cá. Porque não resolve as coisas onde tem que ser resolvidas e passa a batata quente para o lado de cá.
E aqui no Legislativo, a nossa discussão, já falamos isso anos e anos, é sim ou não. A proposta é discutida antes. Então depois não vem jogar a bola aqui, que foi feita uma discussão na Câmara, que fulano vai ter tanto, outro ciclano vai ter tanto. Não joga essa batata quente aqui na mão de cá. Eu tenho muita tranquilidade aqui para meter a cara a tapa aqui e falar o que é da Câmara, o que não é da Câmara, o que é nosso. Então cada um que assuma o seu papel e faça com muita responsabilidade. Assim como eu quero aqui fazer uma solicitação. Registrar para a Câmara, para os vereadores. Eu tenho absoluta certeza que de cada 10 pessoas que cada vereador aqui conversar, 9 vão reclamar dessa pauta, que foram os aumentos no IPTU. Eu até hoje não vi, posso estar errado, mas eu acompanho as redes sociais da Prefeitura e do prefeito, eu não vi uma explicação, um esclarecimento da equipe de governo do Executivo a respeito de por que o IPTU de 2023 está no valor que está, qual foi o reajuste do imposto bruto, qual foi a incorporação da taxa do lixo, a taxa dos resíduos sólidos, que sim, essa Câmara aprovou por unanimidade. A Câmara aprovou, foram feitas tentativas de se melhorar a situação, de se isentar o pessoal do Cade Único, de tentar se melhorar para o pequeno comerciante, foi sim. Mas no final das contas, todos sabiam da responsabilidade que era esse imposto criado pelo governo federal, repassado aos municípios como forma obrigatória, passível de improbidade administrativa, passível de deixar de receber convênios e fundo de participação dos municípios, mas essa Câmara aprovou sim, com o compromisso de que esse ano nós iríamos sentar numa comissão e estudar a possibilidade desse imposto ser melhorado para quem está pagando. Então todos os dias a gente recebe e a gente vai tentando explicar. Mas cadê a prefeitura? Cada um precisa botar a cara e fazer aquilo que lhe deve. Pô, eu acho assim, a gente vai anunciar evento cultural, esportivo, vai anunciar entrega de coisas boas, mas na hora que o chicote estrala, na hora que aperta, eu tenho que botar minha cara e também falar. O IPTU aumentou tanto, tem o imposto que é tanto, tem a taxa do lixo que é tanto. Essa porcentagem foi tirada com esse cálculo de referência. Permita uma parte, Tatu? Claro. Uma dúvida que fica com relação à explicação que você referiu é justamente os lotes que estão em exercício e aqueles que estão vazios. Então foi pedido uma explicação, mas não foi convincente. Então fica aí essa dúvida. Exatamente, Beto. O pessoal está reclamando por quê? Lote vazio está pagando taxa do lixo. Por que lote vazio está pagando taxa do lixo? Então, é isso que eu estou dizendo. Tem que estar explicado. Mas quem tem que vir explicar isso aqui? É o prefeito e a equipe do executivo. Por que está isso? Por que é esse percentual? Por que aqui no centro o valor triplicou? Por que a diferença de quem mora da Chitiro-Maege para lá é um, quem mora para cá é outro? Se a casa aqui é menor e a casa lá é maior? Precisa vir explicar. Porque essa responsabilidade, quanto mais você quer a honra, mais responsabilidade você tem. Então, na condição de executivo municipal, na condição de prefeito, tem que vir, tem que falar para a população. A mesma população que nós fomos pedir voto, gente. Todo mundo foi na casa de todo mundo para pedir voto. Então agora tem que vir explicar. Vai receber paulada? Vai receber paulada. Vai ter reclamação? Vai ter reclamação. E a gente precisa explicar. Essa é a nossa obrigação. Então é essa solicitação que eu faço. Que junte a equipe, faça um esclarecimento, seja na forma de notas oficiais, na forma de uma live, na forma de um vídeo que fique registrado para que assim, por que o IPTU isso? Vai lá na página do prefeito, da prefeitura e olha a explicação aqui. Podemos fazer, a gente sempre falou, fazer audiência pública e todas as coisas que a gente precisa fazer. E para fechar essa situação,
também deixo aqui outra reivindicação. 27 de fevereiro de 2023, e as mães registrenses, os pais registrenses, as famílias perguntam: cadê o uniforme das crianças? Cadê o material das crianças? Cadê a melhoria na infraestrutura das escolas? Estou vendo aqui, ó, vários pedidos. Precisa de transporte escolar no lugar tal, que estique um pouquinho mais no lugar tal. O que está acontecendo? Estamos entrando em março, 3 meses já do ano, terceiro mês do ano. Nós precisamos resolver isso aí. Porque assim, hoje eu escutei de uma professora, e isso é preocupante. A professora falou assim para mim: Chavico, parece que o secretário de Educação fica incomodado de ouvir os seus professores. Parece que ele fica bravo. Então a gente precisa repensar nisso. Porque a primeira coisa que eu tenho que ser é defensor daqueles que estão comigo. Se eu respondo por uma pasta da prefeitura, é claro que eu tenho que defender o governo. Mas em especial eu tenho que defender a minha pauta. Se eu sou o diretor da saúde, eu tenho que defender a saúde, o SUS. Se eu sou o diretor da cultura, eu preciso defender a cultura. Se eu sou o diretor da educação, eu preciso defender a educação e os educadores. E em especial, as nossas crianças. E a partir do momento que eu não consigo também cumprir com o meu planejamento, cumprir com os meus prazos, eu não estou respeitando nem as crianças, nem os pais e nem os educadores. Então é basicamente isso. Essa semana estivemos numa... E eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu não estou aqui, Tato, você está lá para fazer oposição, não. Essa semana recebi um convite. Vai ter uma audiência com 3 ministros da República, 3 ministros, o secretário nacional de Defesa Civil. Recebi o convite para ir até lá, e eu falei, mas tem que levar o prefeito. Eu sou vereador. A gente sabe dos convites políticos, né, que a gente tem, mas quem tem que estar junto lá é o prefeito. Porque estavam lá todos os prefeitos da Baixada Santista, prefeitos das cidades do Vale do Ribeira, que sofrem com inundações, com desmoronamentos. Então tem que ir lá, tem que ir o prefeito. E aí eu virei para ele e falei, prefeito, olha aí, ó. Você acha que se fosse só para bater por bater, eu ia te convidar para vir aqui? Nós queremos que essa cidade melhore. Nós queremos que essa cidade vá para frente. Nós não estamos aqui para fazer oposição idiota aqui, para falar por falar. Nós estamos aqui para mostrar aquilo que não é feito, para enaltecer aquilo que é feito, para reivindicar as melhorias que as pessoas nos cobram. É para isso que nós fomos eleitos, não tem outra história. Não é só do meu jeito que é certo. Pelo contrário, às vezes o meu jeito está totalmente errado. Precisa ser feito, precisa fazer do jeito que as pessoas querem. Então é isso que a gente precisa fazer. É só ter esse pé no chão e essa situação. E mais uma vez a gente fala, a eleição ainda é ano que vem. A gente precisa viver o dia de cada vez. Primeiro é o dia de hoje, vamos resolver isso hoje. Senão, ninguém vai querer nem se eleger no ano que vem, do jeito que as coisas andam. Obrigado. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Nobre vereador Dito Castro. Com a palavra, excelentíssimo vereador Benedito Honório Ribeiro Filho. Senhor presidente, vereador Heitor, primeiro secretário, vereador Renato, segundo secretário, vereador Xavier Rufino de Oliveira, Chavico. Senhores vereadores, público presente aqui, assessores, nosso colega Tafarel e o povo que está nos assistindo aí via internet. Pegando um gancho aqui nas palavras do vereador Fábio, essa Câmara ela tem limite quando você fala em aumento salarial dos funcionários. Todos nós aqui, todos, sem exceção, nós queremos que os funcionários ganhem bem, né? Mas, logicamente, quem tem que
ver isso é o gestor. E nem emenda nós podemos fazer aumentando de 5% para 10%, para 15%, não podemos. Nós podemos estar articulando, ajudando, apoiando, né? Eu lembro que em algumas gestões passadas, nós ficamos sessão extraordinária à noite, até 22 horas aqui, tentando voltar alguns projetos em prol dos professores naquela época, né? Então, essa Câmara sempre está. E assim, e é bom deixar claro, porque às vezes os professores acham que nós temos poder de aumentar o salário. Nós não temos, nós temos nosso apoio incondicional ao trabalho deles. Falando em educação, eu hoje acabei de receber uma reclamação no sábado de um morador do Arapongal Leste com relação, senhor presidente, nobre líder do senhor prefeito, com relação ao ar-condicionado da creche ali do Arapongal Leste. E pelo que eu ouvi na sessão passada também, outros vereadores falaram de outras unidades também com a mesma relação. Tá? Agora mesmo eu recebi outra menina lá do Arapongal, que é a Laura, que acho que deve ser até amiga da vereadora Sandra, falando sobre o material. Perguntei para ela que tipo de material, mas não deu tempo de se ela me respondeu ou não, né, para as crianças da escola. Outra pessoa me perguntaram para mim hoje, agora à tarde, quando que vai chegar os uniformes das creches? Eu confesso que eu não sei, porque no dia que eu estive lá com o secretário, ele mostrou lá os uniformes para a gente, mas pelo jeito não foi entregue, né? Então essas coisas deixam a gente muito triste, porque nós temos um prefeito que é professor, temos um secretário, um diretor, vamos falar secretário, que é professor, que foi supervisor, e deixa nessa situação, né? Eu ouvi várias vezes falar que em outra gestão que recurso eu tenho, né? Dinheiro tem, que falta é planejamento. Eu acho que isso ainda continua, infelizmente. Tá? Deixar registrado aqui. Eu vou falar um pouquinho também da saúde. Um tempo atrás foi procurada uma moradora reclamando sobre a vacina da terceira dose. Resumindo, corremos atrás, não conseguimos no postinho do bairro dela, no Jardim São Paulo. Aí foi na secretaria, foi na vigilância, aí aquele negócio que só chegou uma vacina que era só para a primeira dose. Para a terceira dose não tinha chego ainda. Só sei que do bairro dela, ela foi no outro bairro, foi bem atendida, testemunho dela, agradeceu os funcionários lá, bem atendida, tomou a vacina lá. Outra reclamação, ambulância. Já vi aqui alguns vereadores falar sobre ambulância, né? Ano passado. E está acontecendo a mesma coisa. Cidadão, funcionário da prefeitura, precisa de uma ambulância. Um morador do bairro, Arapongal, não tinha ambulância, teve que chamar 192 do bombeiro, 193 do bombeiro. Um dia depois, aí eu falando com o pessoal da ambulância, desmentiram o cidadão. Um dia depois, precisa de uma ambulância para um aluno lá da minha escola, uma menina, passou mal. Eu liguei no 3822-5159. Aí a menina me disse para mim assim, que a única ambulância estava para Pariquera, né? E como eu tenho aqui 1 minuto e meio, eu acho assim, um descaso uma cidade igual ao Registro ter 2 ambulâncias ou uma ambulância. Pela necessidade que nós temos aqui do nosso município. Então fica aqui meu registro. Outra coisa, quero ser rápido, acho que não vai dar tempo, com relação ao que ocorreu sábado ali no UBS do Centro. Senhor presidente, nós vereadores, é uma vergonha, no meu entender, o que aconteceu no sábado ali no UBS do Centro. Um minutinho. Pessoal, a campanha da vacinação, trazendo todo mundo da zona rural para aquele local ali. Entendeu? Pessoal que chegaram às 8 horas da manhã do sítio, crianças. Quem viu lá na rede social que o cidadão mandou para mim, as crianças sentadas dentro do UBS, lá esperando ser atendida. Que era uma vergonha, um descaso aquilo ali para nós, como vereadores. Eu cheguei lá que eu não sabia. Né? Eu não sabia, eu parei ali no Vanildo ali, aí o pessoal, ô Dito, aí ó, tu tá aqui, o que está acontecendo? Você não sabe? Não estou sabendo. Aí nós estamos aí, sem nada. Aí começaram a chamar por senha, entendeu? Aí eu tinha que sair com o prefeito visitar o bairro do Arapongal. Pasme. O prefeito falou assim, Dito, o que está acontecendo no UBS? O prefeito não sabia.
Falei, prefeito, está tendo a vacina, a campanha das crianças. Aí é duro, né? O secretário, qualquer que seja o secretário, prefeito, sábado nós vamos fazer a campanha, tá? Vai ser, o prefeito, como que vai ser a campanha? Vai ser assim, não. Pô, nós temos quantos postos de saúde? Temos 15. Faz isso durante a semana no posto de saúde. Não sacrificar essas crianças que vêm lá do Capinzal, lá do Vutupoca. Isso é uma vergonha. Deixa aqui. Quem quiser ver as reclamações, estava aqui, mas não dá para ver do tempo, né? Mas veja lá o que o pessoal fala. Obrigado, senhor presidente. Desculpa pela demora aí. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. A nobre vereadora Sandra Kennedy. Com a palavra, a excelentíssima senhora Sandra Kennedy Viana. Obrigada. Boa noite, senhor presidente. Cumprimento a mesa diretora, meus colegas. Tafarel, que bom estar aí. Se preparando, né, Tafarel? Cumprimento a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Mais essa sessão. Fico pensando que... Anotei algumas questões para falar e gostaria de, primeiro, parabenizar, me alegrar, enfim, com a população de Registro que vai receber o mercado municipal. Falo disso porque é um projeto que, seja lá 10 anos atrás, quando prefeita, me dediquei, reformamos e recuperamos o mercado municipal, mas não deu tempo de inaugurar e depois agora, 10 anos depois, de uma emenda parlamentar que foi conquistada em 2018, deputado Paulo Teixeira, hoje ministro do Desenvolvimento Agrário. A emenda de 2018, o contrato 091 de 2020 e agora em 2023 vamos receber o prédio do Mercado Municipal. 263 mil a obra, deste valor 222 mil do deputado Paulo Teixeira, a quem publicamente aqui eu agradeço, porque se reuniu à época com a associação que fazia a gestão do mercado, chovia muito lá dentro, acho que todos se lembram, sendo vereadores ou não na época, estávamos sem condição de usar o mercado, e o mercado foi visto sempre como uma potência para também o turismo, por conta de estar ali do lado do Sesc, e numa região que tem potencial, tanto para os hortifruti, como a gente fala, o mercado de antigamente, como também para se comunicar com o turismo. Então, eu estou muito feliz, embora, né, só pelas datas que eu apresentei aqui, dá para ver o quanto demorou, 2018 o convênio, 2020 o contrato, mas agora sendo inaugurado, e eu quero me alegrar com a população de Registro, parabenizar a equipe da Prefeitura e agradecer publicamente ao deputado, hoje ministro Paulo Teixeira, porque dentro de tantos projetos que nos ajudou aqui em Registro, também a reforma do mercado municipal. Deixar aqui o registro, que não é a primeira vez que faço, e outros colegas também já fizeram, que o Executivo abra um debate com a comunidade para discutir a vocação e o perfil do mercado municipal. Gostaríamos muito de sermos ouvidos, não só a mim, que articulei os recursos para reformá-lo, mas gostaria que houvesse uma escuta do Executivo com toda a comunidade. Falando de coisa boa, vereador Aquino, líder do prefeito, vamos então também dar aqui a notícia boa para quem nos acompanha pela rede social, pelo Facebook, porque os colegas certamente já acompanharam aquela reivindicação tão simples, mas que foram tão desrespeitados. O quadro geral do magistério tiveram um final, enfim, resolveram a questão. O secretário recebeu o sindicato hoje com uma comissão de servidoras do quadro geral do magistério. Para quem está nos acompanhando só agora, falo de merendeira, de auxiliar de serviços gerais, de cuidadoras, das ADIs,
que sempre tiveram o direito de escolher a escola onde trabalhar, porque é diferente trabalhar numa escola em outra. Sempre foi considerado o tempo de casa para que aquelas mais antigas pudessem ter o direito de escolha, e de uma hora para outra, como eu disse aqui na sessão, se eu posso dificultar, por que eu vou facilitar? Parece que estava sendo a lógica dessa decisão. E eu parabenizo, portanto, aqui o sindicato e o secretário por terem chegado a um bom tom. Aliás, me dirijo aqui ao meu colega Fábio, que a gente está no mesmo grupo. Eu disse naquele grupo e digo aqui, o último lugar que deveria vir o servidor é para essa casa. Não que vocês não devam vir, quem está nos acompanhando. Mas é que isso deveria ser discutido e organizado em duas instâncias. O sindicato que vocês têm e a comissão permanente de negociação. É lá, com os secretários, com o executivo, que deveriam ser discutidas todas as reivindicações da categoria. Porque senão acaba ficando uma coisa, me desculpe a palavra, mas que eu não gosto muito de usá-la, porque às vezes desqualifica, mas um clientelismo, para não falar politicagem, que eu acho que é pesado, um clientelismo. Então a gente abraça determinada categoria, o outro colega outra categoria, outro colega outra categoria, e fica quase que uma troca. E eu acho que o lugar legítimo, senhor presidente, eu gostaria de falar pela liderança, e por isso quero insistir muito que o prefeito receba a comissão permanente de negociação e que os parâmetros para revisão salarial, adequação do plano de carreira, o vale-refeição seja discutido onde deve ser, com a representação dos trabalhadores públicos através da comissão permanente de negociação. Quero, além de ter falado do mercado, ter falado aqui, me alegrado por ter chegado a bom termo. Bom, eu falei e não disse o quê. Efetivamente, a prefeitura vai soltar o decreto esse ano, garantindo que é o que eles queriam o decreto para fazer a redistribuição esse ano, e encaminhará para esta casa o projeto de lei que os trabalhadores já estavam formulando com a advogada do sindicato. Eu gostaria de trazer também aqui, muito na linha de cumprir o papel que a nós é conferido, de ser a voz da população, representar a população. Eu e alguns colegas, ao que me parece, recebemos vou colocar aspas, tá? Uma denúncia sobre um contrato em fase final de licitação da prefeitura. Eu quero dizer, para quem nos encaminhou, é um endereço não nominal, que estou aqui com o edital, que é em relação à contratação das câmaras, ou do monitoramento do trânsito através de câmeras de segurança. Eu quero dizer que recebi hoje à tarde, não tive tempo de fazer avaliação, é um contrato de um valor muito alto, sim, 3.600.000 era o valor inicial, hoje a proposta de menor valor, 300 e poucos. Eu não vou falar os números aqui porque não vai dar tempo, mas aproximadamente os números que eu estou falando. Mas não tive tempo de analisar em detalhes. Vejo que tem muitos contratos similares que o Tribunal de Contas julgou irregular, Jacareí, por exemplo. Não estou dizendo que julgou irregular em Jacareí que aqui esteja irregular, só estou prestando satisfação que recebi a denúncia, levantei as informações, vamos estudar e, se for o caso, trazer essa tribuna novamente e compartilhar com os colegas. O fato é que um contrato de 3 milhões, aproximadamente 3.100, né, a licitação não finalizou, para garantir um sistema de segurança monitorada por câmeras. Discutir prioridades, cada executivo estabelece as suas. Eu acho que é fundamental segurança, mas eu quero saber se está garantido o que é ainda anterior a isto. Né? A gente sabe, não precisamos dizer as mazelas que temos. Eu gostaria muito, e quero falar nesse sentido, que não precisa escolher entre uma coisa e outra. As duas coisas são importantes. A questão de segurança e monitoramento das câmaras é fundamental. Mas essa administração não pode resolver isso e não resolver os outros problemas básicos. Eu aproveito aqui para agradecer aí a administração da Câmara, nos autorizou, enquanto Procuradoria da Mulher, para uma reunião em Americana, onde estavam reunidos as procuradoras das mulheres do Estado de São Paulo, um encontro promovido pela LESP. E é uma questão muito clara, não dá para falar de violência contra a mulher periférica
sem condição, sem autonomia econômica, sem falar de políticas públicas que ela possa sair da sua situação de relacionamento abusivo ou de situação de violência. Em outras palavras, se ela não tem um aluguel, uma casa para morar, e se ela não tem emprego, não adianta falar em violência contra a mulher. Então, por que eu estou relacionando uma coisa com as outras? Porque elas são... Para nós produzirmos políticas públicas, né, suficientes, a gente tem que ver a causa dos problemas, e esse foi um tema, compartilho com os colegas, já falei com a minha colega doutora Inês, o quão importante foi esse encontro das procuradorias das mulheres, falando de uma necessidade de termos mais estrutura, vou discutir com a mesa diretora posteriormente, de ter um suporte de uma equipe multiprofissional nos ajudando, mas, enfim, o que eu quero só aqui dizer em relação a esse contrato, é um contrato alto, não estou aqui fazendo em absoluto nenhuma avaliação, estou só dizendo que, como chegou para a gente, vou avaliar. Segundo, dizendo que a prefeitura tem que tomar o mesmo cuidado em relação à segurança pública, o mesmo é em relação às políticas sociais, saúde, educação, acabou de quem me antecedeu agora há pouco, cadê o uniforme, cadê material escolar, cadê remédio no posto, enfim, aproveito para parabenizar o Conselho Municipal de Saúde pelas pré-conferências municipais que aconteceram no nosso município. Com exceção do Agrochá, que foi bem esvaziada, não é dito? Com exceção daquele bairro, o Arapongal, mais de 80 pessoas, o Bloco B, muito representativo, os trabalhadores da saúde, quero aqui diretamente me dirigir a vocês, foi espetacular a reunião de vocês, porque tem que se organizar, e o controle social está garantido na Constituição do país, é um espaço que a gente deve usar para construir o SUS, falando do município, do Estado e do governo federal, porque... vejam bem, conseguimos, parabenizo também, igual fez o meu colega, os trabalhadores da saúde por quase 500 pessoas vacinadas. Parabenizo os trabalhadores da saúde por quase 500 pessoas vacinadas. Mas parabenizo o presidente Lula porque, enfim, nós temos vacina para vacinar as pessoas. Porque hoje deu um exemplo se vacinando a si próprio, porque é assustador, já falei isso outras vezes, a poliomielite, por exemplo, que nós estávamos uma cobertura de 98% em 2015, ela tem 59%. Todo mundo sabe que quer voltar a ter paralisia infantil no nosso país. Quase metade da população não se vacinou, não foi à toa. Mas só porque não tinha vacina, mas também pelo recado que o presidente da República dava anti-vacina. O sarampo, 40 mil casos de sarampo e a cobertura super baixa também, chegando a 61% apenas. Então, o que eu queria dizer com isto é parabenizar os trabalhadores, parabenizar o Ministério da Saúde por estar correndo e providenciando vacina e concordar com o meu colega Dito, em que pese o esforço dos trabalhadores. Senhores, eu nem trouxe aqui nem vou pegar o meu celular, porque é uma voz só. Desorganização, e isto tem a ver com gestão, não tem a ver com os trabalhadores que estavam vacinando. As pessoas agendaram lá no posto de saúde 8h15 e o posto abriu só às 9h. Tem 3 distritos na cidade, pelo menos um posto em cada distrito, não, tudo centralizado. Eu passei ali, de novo eu fiquei com vergonha. É vergonha mesmo, porque não é possível, ainda mais quando disseram que isso não foi discutido com... Isso é tema de presidente da República, é tema de política de Estado, não é de partido, de Estado, e nós temos aqui no município tratado desse jeito, onde o prefeito sequer sabia de uma ação que o Brasil inteiro, os prefeitos, os governadores do Brasil inteiro estão empenhados. Então, como diz aqui, eu acabei deixando meu celular, mas a mensagem diz exatamente isso, né? Está tudo errado, precisaria ser organizado de outra forma. O tempo é pouco, quero rapidamente aqui dizer do requerimento que fiz hoje. 2 vezes eu citei meu colega Fábio, vou citar pela 3ª, Fábio. Realmente é das leis que você apresentou, de sua autoria, mas tem a ver com aquilo que eu debati na sessão passada. Leis que a gente aprova aqui que não são cumpridas. Uma dessas leis, super importante, que é aquela que é para fixar no ônibus como é que fala? A lei municipal que criminaliza o assédio sexual dentro do ônibus. Não, essa lei existe. Sim, e não tem um ônibus. Mas eu estou aqui perguntando, estou dando a chance para a prefeitura se explicar. Vai ver que eu não vi todos. Mas nos ônibus que eu entrei, não tem um ônibus sequer que tem uma placa desta. Foi dito que é para estar em todas as unidades da saúde, divulgado o plano, a política nacional de humanização
do nascimento e parto, que significa combate à violência obstétrica. Uma lei importante. Cadê? Qual unidade tem fixado esse cartaz? E eu falo disso porque eu estou protocolando nessa casa uma série de projetos que diz respeito à proteção da mulher, à promoção dos direitos das mulheres, e eu não quero ver os projetos também, que a gente espero que seja aprovado aqui com a aprovação dos colegas, também engavetado como esses dois que eu dei exemplo aqui. E eu quero ser parceira, por isso estou aqui me colocando parceira para cobrar a execução desses projetos. Na sessão passada, eu disse que protocolamos um projeto para garantir o assento prioritário para as mulheres, abrimos o debate com a comunidade, interessante, já veio uma contribuição que eu acho muito justa, vou fazer emenda. Quem garante, hoje é garantido o assento prioritário só para os idosos. O projeto de lei que os senhores vão avaliar propõe também para a mulher, com a criança no colo, também para a pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Aí um senhor me disse, eu digo para o Beto, que ele fica bem na minha frente, o vereador Beto, mas e o homem com criança no colo? Vai viajar daqui até o Serrote com a criança no colo deveria ser prioridade? Sim, porque a condição ali não é de gênero, a condição é de estar segurando o peso de pé. Então eu também vou apresentar esse projeto agregando essa situação, que o homem ainda bem está assumindo um pouco mais a sua condição de paternidade e de cuidado dos filhos. O outro projeto que a gente vai apresentar aqui, já protocolamos, é ampliar um projeto que foi aprovado nessa casa do hoje vice-prefeito Tom Adorno, que é da Parada Segura. A Parada Segura, que está... Um minuto para encerrar? Um minuto. Encerro mesmo. O projeto que hoje está em vigor, ele prevê a Parada Segura só para os idosos, mas é fundamental a Parada Segura para a mulher, em qualquer situação, para a pessoa com deficiência e para a população LGBTQIA+, que a mais sofre violência, seja da comunidade, enfim, de forma geral. Então, alguns desses projetos que na próxima sessão a gente vai comentar com mais cuidado. Nesses 30 segundos que me falta, que me sobraram, não dá tempo, né? Senhor presidente, hoje a sessão foi curta, hein? Mas deixamos aí para a próxima sessão, mas é isso. Obrigada pela oportunidade. Disse isso porque o tempo aqui não vai viabilizar eu entrar no próximo tema. Obrigada. Solicito ao excelentíssimo senhor, segundo secretário, que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Nobre vereador, capitão Renato. Com a palavra, o excelentíssimo vereador, capitão Renato. Muito obrigado, senhor presidente, na pessoa de quem cumprimento todos os vereadores aqui presentes, nosso amigo Tafarel, que vem hoje nos assistir aqui presencialmente na Câmara, e todos aqueles que nos assistem em casa. Eu vou ser muito breve pelo nosso tempo reduzido, vou falar um pouquinho dos projetos que nós votamos hoje, né? Como disse o vereador Tatu, votamos rápido porque eles já foram discutidos, mas eu queria pontuar algumas situações deles. Um dos projetos que eu comentei aqui, que falavam sobre a emenda parlamentar, né, que é a chance que o vereador tem de fazer uma imposição ao prefeito. Eu gostaria que essa parte do orçamento fosse para essa finalidade. Nós conseguimos destinar um trabalho em conjunto aí com o vereador Tatu, R$400 mil, né, que nós destinamos para o GPA, não sei se as pessoas sabem, né, já foi até alvo de discussão nessa casa, vereador Aquino, sobre, o GPA, eu liguei para o GPA para receber um cachorro, e o GPA não recebeu. Poucas pessoas sabem, mas o GPA hoje está com uma superlotação. Superlotação aí, se eu não me engano, 300 animais que tem lá dentro. 300, né? 300 animais que eles têm lá dentro, eles dão todo o carinho, todo o suporte, e o GPA recebe da Prefeitura de Registro R$10 mil por mês, que é para apenas o trabalho de castração. Ou seja, o GPA, ele sobrevive com recurso próprio, com as doações das pessoas, com a ajuda das pessoas. Então o GPA passa por bastante problemas, né? Bastante dificuldades. Mas mesmo assim seguem firme e fazem um trabalho excelente, por isso que a gente briga tanto pelo GPA. Nós conseguimos destinar entre essas emendas impositivas um carro para o GPA. Um carro que vai vir todo adaptado, todo certo para o transporte desses animais, para o resgate, transporte e tudo mais. Os bombeiros de registro, também poucas pessoas sabem, mas o bombeiro,
ele é gerido, né? A gestão do bombeiro é do Estado, porém, o município é que dá alimentação para os bombeiros, é que presta todo o suporte dentro do posto. Então, nós destinamos também, por meio de emendas, R$50 mil que vão ser para equipamentos de salvamento. Os bombeiros vão receber aí esse valor, que eles vão poder comprar equipamentos de salvamento. A CRIF que cuida das nossas crianças de registro, vão receber o valor para uma nova lavanderia, para ter uma nova lavanderia. Imagina, a gente aqui em casa, eu moro com a minha esposa e mais 2 filhos, eu sei o quanto a máquina de lavar não para. Imagina a CRIF com todas aquelas crianças, né? Então a CRIF aí vai receber o recurso para uma nova lavanderia. A AME vai ter a reforma da cozinha também, para ajudar nossas crianças. Mais uma vez, trabalho em conjunto aí com o vereador Tatu. A AMAR vai receber uma mesa digital, que é para o trabalho com os autistas. O CAPS vai receber uma sala sensorial. Quando estivemos visitando a PAI de Cajati, nós vimos o trabalho, né, da TO, que estava lá, da terapeuta ocupacional, que trabalhava lá, e o trabalho que ela fazia na sala sensorial. Hoje essa TO trabalha no CAPS. Então, ela concursada na Prefeitura de Registro, ela foi chamada, hoje ela trabalha aqui, faz um trabalho excelente dentro do CAPS, e ela vai ter essa sala sensorial dentro do CAPS, né? Também com recurso nosso aí que a gente vai destinar na nossa emenda impositiva. A ação vai receber um laboratório de informática, trabalha aí conjunto também, o Tatu, o Gerson, o Beto, todos juntos vamos destinar uma parte desse valor para ação, que vai ter o laboratório de informática. E também 2 playgrounds, né, Tatu? Que a gente sabe, né, a dificuldade que as mães têm, que tem pouco lugar para levar as crianças aqui em Registro. Então a gente vai promover também a montagem de 2 playgrounds, né, em algumas praças aí da cidade. Então esses são os trabalhos das nossas emendas parlamentares. Trabalho dessa casa, trabalho que foi votado aqui nessa casa, é a primeira vez que vai acontecer, por isso que a gente tem que alterar as leis do orçamento, para que fique certo, a gente possa, a partir de agora, conseguir esse recurso para todos esses projetos que eu passei. O outro projeto que foi votado hoje, de mais de R$5.600.000, né? Esse dinheiro que vai poder ser utilizado agora pela Prefeitura, pela Secretaria do Meio Ambiente. Nesse valor, a nossa conversa aí com a secretária do Meio Ambiente, com o prefeito, com o secretário de Saúde, é para que tenhamos um trabalho mais incisivo na questão dos maus tratos do animal. Nós estamos juntando aí a Polícia Militar, a Polícia Civil também, tive uma boa conversa aí com o seccional, com o delegado aqui do 1º DP. 1 minuto? 1 minuto. Para que aqueles que cometem o crime dos maus tratos tenham o tratamento que eles merecem dentro da Polícia Civil, não que não tinham antes, mas agora de uma maneira mais incisiva. Esse valor, por que eu falei tanto do GPA, que o GPA recebe um valor muito pequeno, que é apenas para a campanha de castração? Dentro desse valor, nós queremos que possamos ajudar aquele que cuida dos nossos animais. Provavelmente vai ser por meio de uma licitação. Aquela empresa que ganhar a licitação, que vai cuidar dos animais, vai poder receber mais ou menos assim. Você viu um animal lá que está sofrendo maus tratos, ligou para a polícia, para a PM, quem quer que seja, atendeu a ocorrência, quem cometeu os maus tratos vai para a delegacia, aquele animal vai para essa empresa que vai ser cuidada. O animal vai para essa empresa, vai ser cuidado, vai receber todo o carinho e vamos trabalhar para a adoção dele. Então, esse valor, essa é a importância do projeto. Nós voltamos hoje esse projeto, esse dinheiro entra no orçamento da Prefeitura e, a partir de agora, esse trabalho pode ser feito, esse trabalho da licitação. Creio que acabou o nosso tempo. Eu ia falar um pouquinho das câmeras também, né, que foi citado aqui pela vereadora Sandra. Prioridades, né? Como a Sandra falou, concordo plenamente. A segurança pública é uma das prioridades e a gente vem trabalhando muito forte nisso e vamos continuar trabalhando. Todos os municípios que tiveram as câmeras implantadas baixaram muito os índices criminais. Nós vemos exemplos aí, quem quiser procurar na internet, Praia Grande, Guararema. Guararema é um trabalho excepcional. E até onde eu pude levantar, essas câmeras em registro, elas vão ter um trabalho parecido com o de Guararema. São 93 câmeras, se eu não me engano, aqui para registro, fazendo monitoramento. A sala de monitoramento vai ser na Polícia Militar, então o cidadão registrense ele vai estar muito mais seguro
com essas câmeras. Mas todo o processo tem que ter a lisura, o processo tem que ser feito conforme a lei manda, e aguardamos essa denúncia que a vereadora Sandra trouxe a essa casa. Muito obrigado a todos. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Não há. Pela liderança, senhor presidente. Pela liderança, Zé Lopes inscrito. Com a palavra o excelentíssimo vereador José Lopes. Nobre vereador. É sim, realmente. Com a palavra o nobre vereador José Lopes. Boa noite, senhor presidente. Membro da mesa, senhores nobres vereadores. E tem um assunto que eu venho a falar aqui que eu não gostaria de voltar a falar, que é a questão do paulistano, referente ao alagamento do paulistano. Em 2018 se fez um levantamento hidrográfico de toda aquela região. Eu esperava que, com esse levantamento, fizesse um plano de drenagem para o paulistano. Mas, infelizmente, não foi feito. Agora, em 2021, houve um alagamento bem grande. Planejamento, o meio ambiente, junto com as empresas loteadoras, fizeram um plano de elaborar um projeto de licenciamento que até hoje está rolando na CETESB. Então, eu gostaria que o líder do governo conversasse com o planejamento, com o meio ambiente, com essas empresas loteadoras que estão responsáveis pelo licenciamento. No dia 24 agora também foi um susto para quem mora no paulistano. Uma chuva com menos de 15 minutos alagou toda a rua. 15 minutos. Porque eu acredito que está se fazendo loteamento, não tem um projeto de drenagem, né? E a drenagem do paulistano é suficiente para receber novos loteamentos. Então eu peço ao prefeito, aos secretários, para que tome providência com referência a esse assunto. E ainda mais a gente ficou meio que triste, porque nesse dia o nosso prefeito teve reunião com o secretário de Proteção e Meio Ambiente e Defesa Civil, e mencionou duas ruas e um bairro. Nosso paulistano ficou aí pelo esquecimento. Vou falar também de um fato que está ocorrendo, que ocorre desde a inauguração da Spani. Tenho recebido com frequência reclamações daquelas empresas que moram na rua paralela à marginal. Aquilo está um absurdo. A rua está impossível de trafegar caminhões. Empresas de fora vêm para o Vale do Ribeira e ver aquilo ali é lamentável. Lamentável. Existem prefeituras que têm projetos com vibradores de material de construção reaproveitável. Está na hora de registrar também ter esses vibradores, ou britadores, Seu mais Zé, certo. Me concede uma parte? É permitido? Pode. O senhor tocou um assunto aqui importantíssimo, não podia deixar de falar. Olhem para a nossa cidade e vejam quais hoje os maiores empreendimentos e investidores da nossa cidade, aonde eles estão. Mercado atacadista. Dá uma olhada na rua do lado do mercado atacadista, a vergonha que é. Vários dos mercados aqui ali na Rua do Supremo, aqueles comércios ali, da Castelo Branco. Olha a situação da rua. Spani. Olha a situação do acesso da entrada, não só à rua, como a falta de iluminação pública ali no entorno há anos. Olha os investidores das beiras ali de pista, ali, Azuri, Carvão, Sayuge, Madetelhas. Nós não damos suporte. Que investidor que vai vir aqui, vai ligar? Vai ligar para o colega da Spani. Como é que é investir em registro? Bichão, registro os caras não te facilitam em nada e o IPTU vem rasgando.
Como é que você consegue? Quem vem investir aqui? Quem vem tirar uma referência? Você pede uma carta de referência quando você vai, né, saber sobre um lugar. É isso, seu Zé. É essa a realidade que a gente tem, infelizmente. Obrigado. Então era isso que tenho para relatar. Na verdade, eu não queria realmente falar sobre a questão da drenagem do Paulistano, mas infelizmente é necessário, porque temos que preocupar. Eu, no meu caso, eu moro numa parte alta, mas parte de alguns moradores moram em parte baixa. Não é inaceitável mais a gente receber novas enchentes, sabendo que existe já um projeto para desassoreamento daquele riacho do Paulistano. Eu que tenho para isso, boa noite. Com a palavra, o líder de governo, vereador Aquino. Eu quero cumprimentar Sua Excelência, presidente dessa casa, o vereador Heitor, cumprimentar Sua Excelência, o primeiro secretário, vereador Capitão Renato, cumprimentar Sua Excelência, o segundo secretário, vereador Chavico, cumprimentar Suas Excelências, vereador Gerson, vereador Fábio, vereador Vander Lopes, vereadora Sandra, cumprimentar Sua Excelência, o vereador José Lopes, vereador Francisco, Dito de Castro, que está presente aí também, a Sua Excelência aqui, o vereador Beto. Cumprimentar uma boa noite aos funcionários dessa casa, que tanto nos auxiliam. Agradecer a Deus, né, por tudo que tem feito em nossas vidas. Cumprimentar aqueles que nos acompanham através da internet. É muito importante acompanhar o trabalho dos vereadores. Saber, né, que o vereador ele trabalha constantemente para ver melhorar a cidade onde seu povo está morando. Não é fácil, é difícil, é árduo, né, o trabalho de um vereador, mas vale a pena, né? Vale a pena quando você faz com a vontade, com carinho, com atenção, vale a pena, né? Senhor presidente, eu quero falar em relação às reuniões que tivemos hoje. Muito boa, viu? Muito boa. Ali esteve presente, quero parabenizar, teve presente o prefeito, teve presente ali o senhor Jefferson, da Educação, muito bom. O professor Marcos, professor Otávio, a Sua Excelência, o capitão Renato, esteve lá presente também. E os professores, né? Parabenizar a atitude daqueles professores. Eles não pensaram só em si. Não, eles pensaram no quadro inteirinho dos funcionários da prefeitura. Pensaram e reivindicaram também em favor deles. Então saíram de lá com a proposta de um estudo que até o dia 3 agora o prefeito vai bater o martelo, né? Até o dia 3. 7%, tá? Em relação àqueles dois não existe. 7%, acima até da infração, que foi 5,75%. E um estudo em cima do Vale Alimentação. Um estudo que eu acredito que de 30% para cima virá. Tá? E um estudo constante em cima da valorização do Vale Alimentação, porque o prefeito sabe que a dificuldade que tem de se alimentar com R$200 hoje o Vale Alimentação é muito difícil. Não tem nem o que discutir isso, né? R$200, várias cidades já chegam em torno de R$1.000 e uma cesta básica do Estado hoje está em torno de R$780. Pois não, vereador? Permitam uma parte? Pois não. Eu tive, quinta-feira, né, os professores estiveram aqui, eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho com as professoras, que me passaram as dúvidas, as frustrações ali que elas estavam sentindo naquele momento. Eu tive a oportunidade de conversar, né, na prefeitura. O Jefferson esteve hoje lá explicando tudo, né, Aquino, tirou todas as dúvidas de todo mundo. Então, foi realmente uma reunião
muito boa, esclarecedora e tomara que tenhamos bons frutos dela. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Uma reunião produtiva, né? Muito significante, valeu a pena estar lá, aprendi muito com eles. São técnicos, né? Isso é importante. E parabéns, eu quero parabenizar mesmo os professores. Saí de lá realmente contente com a atuação daqueles professores que estiveram lá. E dizer que essa Câmara não tem nenhum projeto aqui ainda, não veio, o prefeito não bateu o martelo ainda, mas virá o projeto para essa casa e todos os vereadores aqui estão favoráveis para ajudar qualquer que seja o funcionário da prefeitura. Todos, independente aqui, todos estão a favor dos professores, estão a favor também sensibilizei também com os profissionais da educação, né? É um quadro do magistério, não se compõe só com os professores. Tem os coordenadores, tem os diretores, e nós precisamos também levar lá esses profissionais para que converse também com esses técnicos, para que a gente possa também auxiliar naquilo que nós possamos auxiliar, nós estar junto com ele para ajudá-los, né? Então, fiquei muito contente com essas reuniões. Parabenizar aqui o pessoal da saúde pelo excelente trabalho que fez. Não é fácil ficar o dia inteiro lá, né, os profissionais da saúde, vacinando, né, nossa população, nossas crianças. Então, parabéns aí também, quero parabenizar o secretário, parabenizar os funcionários, enfermeiro, enfim, todos aqueles que trabalharam lá na frente, lá combatendo essa pandemia ainda que se estende, né? Em relação à Sua Excelência, a colocação de Sua Excelência, vereador José Lopes, eu vou agendar lá com Sua Excelência para que a gente possa resolver, junto também com os vereadores que quiserem nos acompanhar, porque todos aqui são civilizados com o problema lá do paulistano. Todos. Não é possível a gente ter um bairro, né, que vem alagando e prejudicando aquela população. Então, nós vamos agendar com os técnicos também para que a gente possa resolver o problema do paulistano. Estar junto com Sua Excelência e com os demais vereadores que quiserem nos acompanhar, para que a gente possa resolver, né? Dar um resultado lá para aquela população. Está agendado? Amanhã, 2h da tarde, onde vai ser a reunião? Sua Excelência pode nos falar? No gabinete do prefeito? Então, vamos fazer aqui o seguinte, aqueles vereadores que quiserem estar conosco, as duas, podemos ir, né, seu José? Podemos ir? Então, aqueles vereadores que quiserem estar conosco lá, vamos lá em prol da população do Jardim Paulistano, porque toda vez que chove, vai inundar aquilo lá. Toda vez que chover, tem inundação e nós precisamos resolver. Tem que ter uma saída, Alguma coisa tem que ser feito, porque aquela população não pode ficar sofrendo. Então vamos lá, aqueles vereadores. Com a parte... Pois não, vereadores. Eu estive com o pessoal na semana passada, alguém comentou, acho que foi até a Dani, parece. Assim, a dificuldade que eles estavam tendo é que precisava ser compensado uma área para os cortes que ia ser feito de limpeza do córrego e até então o município não tinha conseguido uma área. A informação é que parece que pegaram uma área do próprio aterro sanitário, que o município, a lei permite que não precise ter reserva legal das áreas e, enfim, a sobra da área parece que foi já destinada para essa finalidade. Agora, precisa ver em que pé está. Era somente uma atualização dessa área dentro do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, então a CETESB já autorizaria. O que precisa ver é se o município já fez a parte dela, que é esse processo todo, e a gente poder ir até a CETESB e dar uma cobrada para liberar. Entendo eu que é um processo bem simples, porém já está bem demorado, o negócio que era para ter feito bem mais rápido. Acho que uma boa conversa cobrando agora, eu acredito que está no finalmente para poder liberar essa autorização aí. Obrigado, vereador. É importante a gente acompanhar esse trabalho e os vereadores, a gente fazer um grupo aqui dos vereadores e ir até a CETESB para mostrar que a necessidade que tem lá, porque às vezes o técnico da CETESB também, ele não, ou conhece pouco, né, a necessidade de resolver o problema lá, ou
coisa é demorado mesmo. Mas não pode demorar no caso de calamidade, de problema que vem encontrando o paulistano hoje. Pois não, vereador? Eu liguei para o Eduardo hoje da CETESB e está aguardando, a documentação. Foi apresentado a área de compensação, mas até agora não está em poder dele essa documentação. Talvez chegasse hoje à tarde, que ele ia analisar, tivesse completo e iria assinar. Obrigado, vereador. Outra notícia em relação ao quadro, eu não sei se eu falo de redistribuição ou de atribuição, mas eu acho que é atribuição, né? Daquele pessoal que escolhe, né? Que eu acho justo que eles façam a escolha no final do ano, onde eles vão trabalhar. Faça escolha. Aqueles que entrarem no serviço recentemente, eles vão ficar com um lugar mais distante. Então, eu acho correto que haja essa atribuição. Então, só para conhecimento de Sua Excelência, vereadora Sandra, vereador Fábio e outros vereadores, só para concluir, senhor presidente, e outros vereadores que já viram sobre esse assunto para ajudar essas pessoas que tanto precisam, a merendeira, auxiliares gerais, enfim, do quadro da prefeitura, o professor Marcos já está encarregado de fazer esse trabalho, tá bom? Está na mão dele. Então, ele está encarregado de fazer esse trabalho. Não, saímos da reunião, ele estava... Vereador, nós estávamos na reunião hoje, ele estava presente, então ele saiu de lá com essa incumbência de fazer esse trabalho, de ajudar esse povo. Pois não. Só para dialogar que o vereador Chavico traz, é fato, não é unanimidade que as pessoas queiram. Claro, aqueles que estão bem colocados não querem mudar. Por isso que a gente pediu para fazer uma consulta, e a consulta trouxe 201 assinaturas. Portanto, nós estamos aqui atendendo a maioria, que são 320 e poucos. Entendeu? Então, aquele abaixo-assinado, depois que eles nos trouxeram, é que a gente trouxe, deu publicidade à reivindicação, porque aí nós tivemos certeza que era a maioria. Não atende a todos, claro, aqueles que estão bem colocados não querem sair, né? Mas o nosso mandato só se envolveu, e acredito que essa casa também, depois que vimos que é a maioria, e assim é a democracia, né? Pois não, vereador. Permite, presidente, que ele conclua, hein? Obrigado, senhor presidente. Então, nova vereadora e a nova vereadora realmente tem essa assinatura. Segundo, ainda hoje fui questionado, que não são da totalidade e não são a maioria, assim, da educação. São de outras áreas, sei lá. Era bom conversar para não ter um desagrado, né? Que fui questionado. E seria muito bom, muito ótimo que a gente fizesse, sim, uma audiência pública com o pessoal da educação. Meu tempo já foi, né, presidente? Foi. Obrigado, presidente. Antes de encerrar, eu fui procurado na semana passada por uma representante das ADIs, tá? Da Iane de Azevedo, que pediu uma reunião com todos os vereadores. Aí eu solicitei que ela trouxessem todos os representantes das ADIs na quinta-feira, na reunião das comissões, às 18 horas. Aí quem vai tratar do assunto é a comissão que cuida de educação, que compõe o vereador Fábio Cardoso Júnior, o vereador Vander Lopes Pedroso e vereadora doutora Inês. Ok? Não havendo mais vereadores inscritos e nada mais a tratar, gostaria de comunicar aos senhores vereadores da próxima reunião das comissões permanentes que realizar-se-á no dia 2 de março de 2023, quinta-feira, às 18 horas, e a próxima sessão ordinária que realizar-se-á no dia 6 de março de 2023, às 19 horas. Agradecemos a presença de todos e às 20 horas e 45 minutos encerro a presente sessão.